Namastê, Dia do Trabalho, nosso 1º de maio, que nós possamos ter trabalhos prazerosos em nossa vida, que nós tenhamos realização nesse dia e em toda a nossa vida com aquilo que nós podemos oferecer de melhor nosso, não importando muito o local que eu trabalho, a firma que eu trabalho, o espaço que eu trabalho, e sim importando o quanto eu vibro nesse lugar. Tem uma importância muito grande, uma diferença muito grande. A insatisfação nesse momento planetário daqueles que querem deixar aquilo que fazem para fazer outra coisa e pensam que a outra coisa vai trazer a realização, não é verdade. A realização a gente obtém dentro da gente. Então, não troque o seu emprego garantido por algo que você não sabe nem se vai satisfazer você. Tem muita gente trocando o seu trabalho, aquilo que faz você receber uma remuneração, por algo completamente instável. E aí eu vou arriscar, principalmente eu estou falando para aquelas que todo mundo quer virar terapeuta e pensa que ser terapeuta é uma coisa fácil. É uma das coisas mais difíceis. Porque, na verdade, o ser humano quer ser salvo. E o terapeuta tem que vestir a capa do Salvador. E quando ele veste essa capa do Salvador, ele não está cumprindo papel nenhum neste planeta. Eu estou falando isso porque nós estamos no Dia do Trabalho. Sei que nós temos todo um propósito que nós combinamos de 8 reuniões com os diversos e maiores transtornos da humanidade. E para a minha surpresa, hoje, no dia 1º de maio, nós vamos estar nos transtornos bipolares. Então, eu largo algo que eu não suporto, eu pego a minha euforia e a minha super acreditando que eu serei uma grande terapeuta e que eu conseguirei pagar as minhas contas. E aí eu largo tudo e vou para dentro daquela sala e descubro que a coisa mais difícil é ser terapeuta. Então eu saio da minha euforia, da minha mania e vou entrando em depressão. Porque na verdade, eu estava querendo salvar o outro sem ter salvo a mim mesmo. Eu salvo a mim mesmo quando eu consigo realização no trabalho que eu faço e depois eu sinto profundamente que tudo que eu tinha que fazer naquele lugar eu fiz e fiz muito bem feito. Então, eu vou deixar o universo me guiar para uma próxima coisa sem entrar na bipolaridade. O brasileiro é viciado em bipolaridade. Ele escolhe algo que ele acredita que vai trazer toda a felicidade do mundo e ele se joga para aquele lado. Imediatamente, ele percebe que aquilo não era o que ele queria e ele entra na depressão. Então, no Oriente, eles nem sabem o que é bipolaridade, porque eles não conhecem, eles têm tal centramento, eles vivem aquilo que eles têm que viver de uma forma feliz. Por exemplo, o indiano, é uma miséria muito grande. Olha para o sorriso deles, olha para o brilho nos olhos dele. Ele não quer ser outra coisa senão
aquilo que está se apresentando para ele. E aí ele vai ser aquilo que está se apresentando de uma forma tão clara, tão perfeita e tão realizada, que de repente o universo traz outra coisa para ele. Isso que eu falo. É isso. Não é sair porque eu estou insatisfeita, que eu não quero mais isso na minha vida e eu vou tentar ser outra coisa. E aí eu entro na bipolaridade. Vou ler para vocês, tá? Então, este é o sexto transtorno, a bipolaridade. É a doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis de humor, variando entre depressão e mania, impulsividade e caracterizando excessivamente o estado extrovertido. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração. A mania é um estado de euforia exuberante, com valorização da autoestima e da autoconfiança, pouca necessidade de sono, agitação psicomotora, descontrole na coordenação de ideias, desvio de atenção, compulsão para falar, aumento da libido, muito aumento da libido, irritabilidade e impaciência crescente, comportamentos agressivos, mania de grandeza. Os tratamentos devem estabilizar o humor da pessoa. Então, quando é um estado dentro do cérebro, dentro do pensamento, onde o humor vai num pico altíssimo de mania e depois desce até a depressão e ele fica andando dessa forma. Isso é muito triste, muito sério, sério como a esquizofrenia. Os psiquiatras e psicólogos têm bastante dificuldade de conter esse humor, porque o medicamento alopático que contém esse humor é o medicamento que te deixa apático, anestesiado, como o da esquizofrenia. Você fica completamente morta dentro de um corpo. Eu já vi diversas pessoas assim. Então, porque quando dá esse pico de mania, esse excesso, as pessoas bebem adoidado, agem sem pensar, muita sexualidade, se sentem mesmo possuídas pela pombagira, que é uma energia que encanta e seduz. Mas quando essa energia desce, ela se torna depressiva e aí o mundo está morto para elas e elas ficam realmente dominadas por essas duas energias. Então isso pode variar de semana a semana, pode variar. Muitas vezes a pessoa tem muito medo desse pico alto, então elas seguram, elas preferem a depressão do que essa oscilação e elas não têm controle nenhum sobre isso. E aí, quando elas têm essa tendência, é um perigo tomar decisão nessa hora. A gente tem que achar uma forma de estabilizar. Todo o trabalho dos transtornos, ele se iniciou porque eu tinha um propósito da minha alma de disponibilizar alguma coisa de tratamento dentro da bipolaridade. Mas vou dizer para vocês que eu não tinha nem ideia de como começar com as mandalas, que são mandalas que vão trazer
essa correção, essa capacidade máxima de relembrar a perfeição, como elas trariam. Então foi graças ao Dr. Ricardo, que nos apoiou e que deu palestras no Nutricer, que eu consegui, conversando com ele sobre bipolaridade, ele citou alguns nomes de princípios ativos importantíssimos para a bipolaridade, inclusive para conter essa onda de excitação e de depressão do cérebro. E eu fui lá escrevendo no meu celular, porque eu sou muito viva, prestei atenção, conversando, mas eu estava lá digitando as coisas que ele estava dizendo e saiu esse nosso tratamento de transtorno. Ele se chamaria tratamento de transtorno bipolar, mas no decorrer do processo eu tive o sonho e a conversa com o Sai Baba, que me disse que tudo isso que tinha sido plasmado através dessas mandalas que trazem a memória do princípio ativo de alguns medicamentos e de algumas ervas que fazem a diferença nesse processo mental mesmo, de ajustar essa frequência que excita e que leva à euforia, estava relacionado e ajudaria a todas as síndromes. No último instante, inclusive, ele me pediu para procurar um símbolo radiônico que faz a limpeza, auxiliando a remover, porque quando eu estou nessa euforia, as pessoas bebem muito, as pessoas usam o sexo como compulsão, a comida, a bebida como compulsão, e isso faz uma abertura de campo que traz muitas entidades e desencarnados que desencarnaram com esse transtorno e que permanece aprisionado no campo do planeta. E aí onde eles encontram alguém que faz sintonia com o mesmo transtorno deles, eles se aderem. Então nós montamos, eu e o meu amado Sai Baba, esta mandala, que é um símbolo radiônico com ele no meio, para que vá ajudando a liberar e conduzir essas entidades para o lugar onde elas também serão recuperadas. Não é para arredar daquela pessoa que tem essa síndrome. Vai limpar essa pessoa e vai pegar essas entidades desencarnadas que ficam aderidas e sugando o ectoplasma de quem tem essa síndrome para conduzir para os lugares de aprendizados, onde serão recuperadas também. Então veja que o nosso trabalho não é só com aquele nosso parente que a gente não suporta muito, porque a bipolaridade dá um cansaço muito grande. Eu digo para vocês, há muitos já sabem, minha mãe foi diagnosticada naquela época como bipolar. Ela entrava em picos grandes de euforia, onde trabalhava muito, dava dinheiro para todo mundo, sentia esse magnetismo dela, que eu com 10 anos não entendia. Então, quando ela levantava que ela estava na mania, ela amava o mundo inteiro, e quando voltava da escola, ela já tinha entrado na depressão, porque ela oscilava muito no mesmo dia, e aí ela já odiava e já nada do que tu tinha feito, e você já não era mais a filha amada, e quem tinha que tomar conta, porque eu sou a filha mais velha, era eu. Então, hoje eu olho para tudo aquilo que eu dei conta
e agradeço muito. Porque na verdade, foi graças a isso tudo que eu sou o que eu sou hoje. Hoje eu consigo ver uma pessoa entrando num estado que seja, ou desmaiada, ou coisas maiores, até mesmo possuídas por uma entidade. Eu consigo ter uma calma muito grande, como eu já tive com a minha mãe, de botar a mão no coração e trazer de volta aquela pessoa dona daquele corpo e não a entidade, e de encaminhar a entidade sem nem saber o que eu fazia. Então, a minha escola de vida foi a bipolaridade da minha mãe. Foi fácil? Não, foi bem difícil. Eles são muito vulneráveis, tu nunca sabe aonde eles estão e o que eles vão, como eu digo, aprontar. Então você já pisa em ovos com eles, porque tem que estar sempre observando quando aquela mania vai entrar e tentar conter, porque a medicação que é dada é muito ruim. A pessoa fica imóvel. Parece que você está olhando para o peixe que morreu, que é aquele peixe que não tem olhar, que tem uma névoa no olhar e que você não vê o porquê aquela pessoa está viva, porque ela não se manifesta mais, ela está completamente embotada. Se a gente vai dar conta com esse trabalhinho que eu estou fazendo, eu não sei. Mas meu coração fica feliz em poder permitir que eu entre dentro desse campo e acolha essas pessoas. Porque elas são, na verdade, muito rejeitadas nas famílias, vou usar a palavra certa, porque elas incomodam bastante. Até que eu conseguisse entender a dor da minha mãe, ter compaixão por essa dor, por esse estado. Então agora ela está com 90 anos e na verdade ela está muito mais na depressão. Então ela não incomoda mais como ela incomodava, porque quando ela está na euforia, com 88 anos, ela vai lá e pega uma taça de vinho e ela precisa beber para entrar, porque é um vício aquilo, tá? Então, estamos no Dia do Trabalho falando sobre isso. Então, quando você quer abandonar tudo que você tem, veja se você não tem também um pouco dessa síndrome de bipolaridade, que você pensa que em outro lugar que seja diferente daquilo que você já tem, você vai encontrar um mega emprego, uma mega situação, um homem lindo, maravilhoso. Isso é algo que a euforia leva para o brasileiro. O brasileiro faz uma festa, o brasileiro cria. E depois, quando ele vê que ele não tem nada disso, é tão sério que eu vou contar uma coisa para vocês. Brasileiro vai para o time de futebol assistir, para o campo de futebol assistir o seu time, mas ele tem certeza que o time vai ganhar. Então ele vai com o maior sacrifício para lá, mas ele está tão eufórico, ele fez tanta fantasia, tanta coisa, que na hora que o time perde, ele entra num desespero e numa depressão. É muito triste isso, porque quem ganha muito são, graças a Deus, os atletas que estão jogando. Mas quem entra nessa bipolaridade depressiva e euforia são aqueles que estão assistindo a história que está sendo realizada para aqueles 24 jogadores.
É surreal quando você olha de fora e fica observando. Falo, meu Deus, como é que pode? Como é que o ser humano ainda está nesse nível? Eu tenho meu filho atleta, ele é diversas vezes campeão brasileiro, foi a 4 Olimpíadas, deu a volta ao mundo 3 vezes do campeonato de vela. Eu torço por ele, mas eu não entro nesse campo de alucinação. Esse campo de alucinação que o brasileiro tem, eufórico, que vibra por um excesso, que dá sua vida pelo jogador de futebol ou por que quer que seja que está representando a sua euforia e a sua criação, que faz com que você entre para o outro lado. Nós temos isso, quer dizer, eu não estou dizendo que não se deve torcer por aquele que representa alguma coisa que é o meu sonho de ter sido jogador. Eu quero dar o meu empoderamento para aqueles que estão jogando esse futebol. Mas eles têm que ganhar, porque senão eu caio lá embaixo e aí eu já encho a cara porque eu tenho motivo para beber, porque o meu time perdeu. Percebe, vai percebendo como é a mente do brasileiro. A mente do brasileiro é tão verdadeira que você vota em alguém que ganhou. E aí você fornece toda a sua força para esse alguém que ganhou. Mas se ele fizer alguma coisinha que você acha que é um absurdo, ou muitas coisas que você acha que é um absurdo, o que você faz? Você, além de tirar essa vibração, você quer mais que ele morra também junto com você na depressão. Ufa, esse 1º de maio, mais a semana seguinte, não vai ser nada fácil para nós. Então vamos olhar como eu ajo, pensando o porquê que os ocidentais são equilibrados, o porquê que os ocidentais não têm bipolaridade, porque eles estão vivendo cada coisa da forma melhor que eles podem viver. Se cabe a eles esse trabalho, eu vou para esse trabalho feliz e eu realizo o meu melhor. E quando eu realizo o meu melhor, o universo olha e eu tenho possibilidade de ser direcionada para outro lugar. Quando eu concluo com sucesso total aquilo que eu fiz. E não porque eu quero me livrar daquilo que eu não quero mais. Tem uma grande diferença na decisão de largar tudo e principalmente ser terapeuta para salvar o outro. Essa é a pior coisa que se pode fazer. Porque ninguém salva ninguém. Você oferece um instrumento e deixa que a pessoa faça o que quiser. Quando eu estou na síndrome do Salvador, nada dá certo na minha vida. Inclusive eu fico doente com aquilo que eu quero mostrar que eu sou capaz para o meu cliente. Então, se eu resolvo que eu vou tirar todas as entidades do meu cliente e vou tirar
sem ter amorosidade, sem fazer com que o meu cliente esteja junto comigo me auxiliando, o que vai acontecer é que as entidades vão ficar com você. E o próximo passo é que você fica doente. E mais o próximo passo é que você fica com depressão. Então, vamos aprender a estar felizes e a vivenciar o que há para vivenciar até o último instante, onde eu tenho certeza que eu dei o meu melhor e que aqui se conclui essa etapa. Certo? Então, um lindo dia do trabalho para vocês. Que nós possamos essa semana vivenciar essa bipolaridade, trabalhando os emaranhados e a origem, trabalhando ciência de luz e essa mandala nova que o Sai Baba me deu, que a gente vai estar disponibilizando logo, logo. E deixando que a vida nos ensine a amar e respeitar aqueles que estão sofrendo nessa bipolaridade, acolhendo eles no coração. Eles só precisam ser acolhidos, mesmo que sejam muito difíceis. Eles precisam ser amados e honrados, e não contidos. Então, use constelação para ver se este processo não é hereditário. Faça o emaranhado da melhor forma possível. Peça ajuda, porque a bipolaridade é muito difícil de sair. E o tratamento de transtornos logo será disponível. Ele já está disponível, mas a gente tem que conter um pouco, deixar um pouco o grupo andar. São 45 dias de tratamento, então logo em seguida que eu recebo a orientação, eu disponibilizo para mais uma turma, ok? Gratidão profunda, muito amor no coração de vocês. E é muito importante isso que nós estamos fazendo pela humanidade. A compaixão em todos os níveis de consciência. Muitos beijos no coração. Gratidão.